Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do livro Antifrágil. Agora a gente já vai falar do livro número 4. Já passamos da metade da análise desse livro, estamos desbravando esse pequeno calhamaço, um tanto quanto complexo, mas é muito legal a gente perceber a nossa evolução como leitor, conforme nós vamos desbravando livros cada vez mais desafiadores, e esse aqui é um deles, e nós estamos passando por esse desafio juntos. O livro, por muitas vezes, como a gente sabe, o Taleb, ele é um especialista em estatísticas, probabilidades, então por muitas vezes ele usa uma linguagem, alguns termos um tanto quanto técnicos, e aqui eu estou fazendo o máximo para que os conceitos se tornem mais simples, que eu consiga apresentar para vocês a ideia central, o que ele quer tratar, qual é a lição, a informação, o aprendizado que ele quer transmitir, sem colocar esse peso muito grande, técnico, que para nós, para o nosso uso, não iria agregar tanto valor. Então, para nós, o que importa é aprender com toda essa pesquisa, com todo esse ensinamento, esse conhecimento que ele tem para nos passar. Então, estou tentando fazer isso da maneira mais simples possível para que esse livro fique acessível para todo mundo consiga já começar a colocar em prática tudo que ele ensina aqui. Estatística para todo mundo. Aqui nesse livro 4, o assunto basicamente é sobre opcionalidade, como ele chama aqui. E aí, quando a gente fala a respeito de opção, ele diz que opção é uma característica da antifragilidade. Quando a gente tem opções, nós nos tornamos antifrágeis, porque a partir dessa quantidade determinada de opções, a gente consegue fazer algumas análises simples, não precisa de grande desenvolvimento intelectual para fazer uma análise e escolher aquela melhor opção para nós, aquilo que traria mais vantagens, mais benefícios do que desvantagens, ou algo que fosse prejudicar a sua vida, te prejudicar de alguma maneira. Então, quando a gente tem opções e faz uma análise e escolhe aquela que vai trazer de alguma forma mais benefícios, você está se aproveitando da situação, está usando a situação ao seu favor. Por isso você está se tornando antifrágil. Ele usa esse termo, esse exemplo aqui para explicar para nós que ter muitas opções é uma coisa boa quando você sabe de fato usar isso a seu favor. Quando você não faz escolhas muito ruins que vão te prejudicar em vez de beneficiar. Então aqui o que a gente precisa entender é que a partir de algumas opções a gente pode fazer aquela que melhor trouxer benefícios para aquela determinada situação. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui no livro sobre os aluguéis. Se você mora em um determinado apartamento, e aí normalmente uma vez por ano os aluguéis são reajustados. E quando você começa a morar um certo tempo em um determinado lugar, tendo esses reajustes todos os anos, o aluguel começa a ficar mais caro, menos competitivo às vezes em relação ao mercado. E se também o aluguel sofrer algum ajuste repentino muito alto, alguma coisa assim específico, pontual para aquele imóvel, você não é refém daquela situação, você tem escolha, porque você mora ali de aluguel, então você tem a opção de se mudar para outro lugar, de se mudar para um local que esteja com o custo de acordo com aquilo que você espera. Então ele diz que nessa situação você tem a opção e não a obrigação, você não é obrigado a começar a pagar aquele aluguel mais caro, porque você tem a opção de sair e não a obrigação de ficar. Como você tem essa opção, essas opcionalidades, isso faz com que você opte para aquilo que mais benefícios proporcionar a sua vida. E aí, essa é uma característica muito forte da antifragilidade, você se aproveitar da melhor opção para trazer benefícios para a situação que você está vivendo. E aqui também ele introduz o conceito para nós de que opção e assimetria elas costumam ser a mesma coisa, porque a antifragilidade é quando você tem mais vantagens, você tem mais a ganhar do que a perder,
o que é igual a assimetria favorável. Então, quando você tira proveito daquela situação de uma forma positiva, você ganha mais do que perde, tem mais vantagens do que desvantagens, a sua assimetria é favorável. Então, assimetria e opção, elas estão ali muito interligadas nesse sentido, de quando você aproveita de uma situação, isso é uma assimetria que te favorece, porque nesse caso você tem mais vantagens do que desvantagens. E o que é interessante nessa questão de opcionalidade é que quando você toma uma decisão que é favorável, normalmente o benefício que você recebe, ele é muito maior do que o prejuízo que você teria se tivesse escolhido uma outra opção. Isso faz com que você não precise estar certo sempre. Às vezes você pode eventualmente tomar uma decisão equivocada, porque os benefícios da maioria das suas decisões que são acertadas, eles são muito maiores do que as desvantagens ou os prejuízos de quando você erra a escolha de determinada situação. Então isso torna a nossa vida diria, um pouco menos de pressão, né? A gente não precisa estar certo sempre em todas as nossas análises. Claro que a gente precisa estar certo na maioria das vezes, mas não em 100% delas. Uma outra modalidade de opção que ele também apresenta pra gente aqui nesse livro é a tentativa e erro. Muito provavelmente você já ouviu falar disso, porque isso é algo muito comum. Pelo menos ali na área que eu conheci, a área da engenharia, que trabalhei por muitos anos, a gente tinha bastante disso também. Não se enganem que engenheiros vivem somente de análises estatísticas, nem sempre tem muito de tentativa e erro também. Tentativa e erro nada mais é do que você tentar resolver um problema de uma determinada maneira e avaliar os resultados daquela tentativa. Nem sempre eles são positivos, aí você avalia a performance daquela tentativa e na próxima vez você tenta fazer aquilo novamente, mas ajustando onde você acha que não foi tão bem, que poderia ter tido um resultado melhor. Assim você vai tentando, avaliando os seus erros e consertando na próxima tentativa. Aí você tenta uma segunda vez, avalia o que não foi tão bem, quais foram os erros e tenta de novo. Você vai assim até você corrigir e chegar a uma solução ideal. Então a tentativa e erro a gente usa para muita coisa no dia a dia, né? Você tenta resolver problemas de formas diferentes e vai ajustando ao longo do caminho. Então aqui nessa modalidade de opção, a única coisa que você precisa ter é um pouco de bom senso para aprender com aquilo que você errou e corrigir na próxima tentativa, né? Não adianta você tentar muitas vezes e errar todas elas porque você tentou exatamente do mesmo jeito. Então você precisa tentar identificar os erros que você teve, corrigir e fazer diferente na próxima tentativa. E assim vai até alcançar o resultado que você busca. Um outro conceito que ele apresenta nesse livro também e que a gente vai percebendo cada vez mais conforme vai avançando na leitura, o Taleb, ele é um crítico ferrenho da modalidade formal de ensino, das escolas, da estrutura de ensino que a gente tem hoje. Ele critica muito isso. E nesse livro fica extremamente evidente. Aqui ele apresenta o conceito de epifenômenos. Epifenômenos é quando uma coisa acontece por uma determinada razão, mas a gente acaba associando isso a um outro motivo. Então, por exemplo, ele dá um exemplo muito fácil de entender. Ele fala assim que uns cientistas de Harvard foram dar uma palestra para ensinar os pássaros a como voar. E aí, depois dessa palestra, os pássaros saíram voando. Olha que coincidência, os pássaros aprenderam a voar por causa da palestra. Isso é um epifenômeno, você acabar achando que os pássaros só estão voando porque eles aprenderam na palestra. Só que quando na verdade é uma característica natural, inerente desses animais voarem. E aí, se você olhar de forma superficial, pra gente falando como pássaros fica óbvio. Mas pense, por exemplo, no caso de humanos. Aqui ele faz essa associação. E se fossem humanos, por exemplo, as coisas que nos ensinam, entre aspas, será que de fato a gente aprendeu a fazer aquilo de uma forma muito bem feita porque alguém ensinou ou porque a gente já sabia fazer aquilo de uma forma natural? É algo natural do ser humano. É aí que ele coloca essa questão de que o ensino formal, muitas vezes ele tá ali
como uma desculpa para se responsabilizar pelos os seus sucessos, que você conseguiu isso de outras maneiras. Muito do que era natural a você mesmo, natural do ser humano, natural das suas habilidades, você conseguiu se sair bem naquilo, só que aí a escola tá ali por trás e acaba levando o mérito pela sua realização, quando na verdade você já faria aquilo de qualquer maneira. É bem interessante pensar dessa forma, né? Eu nunca tinha parado para pensar nessas associações, porque muita coisa acontece nesse sentido de associação, que por coincidência duas coisas acontecem ali ao mesmo tempo, só que a razão daquela coisa principal não é necessariamente o que está ali diretamente por trás, como no caso dos pássaros. E aí quando a gente troca a analogia dos pássaros para os humanos, você consegue pensar, é verdade, talvez muitas coisas que eu fiz, muitas coisas que eu realizei eram naturais minhas, ou eu aprendi com o meu esforço, não foi necessariamente por causa da escola, de alguma coisa que me ensinaram lá, por exemplo. Muito pelo contrário, como ele diz aqui no livro, né? A escola é muito mais para te prender e te ensinar o caminho contrário do que não se desenvolver, te ensinar uma cartilha padronizada, do que ensinar métodos diferentes para que você se desenvolva de uma maneira autônoma. E aí ele fala também sobre os dois tipos de conhecimento. A gente tem o conhecimento formal, né, que é esse conhecimento da escola, que ele é um crítico absoluto, e ele tem o conhecimento prático. Ele fala muito desse conhecimento prático, desse conhecimento que a gente aprende executando, aprende vendo outras pessoas fazerem, outras pessoas mais velhas, né, mais experientes, que já trabalham com aquilo há algum tempo. Então a gente aprende muito na prática, e aí algumas coisas que você aprendeu vendo, aprendeu na prática, aprendeu no convívio com as pessoas, a escola acaba tomando mérito por aquilo que você aprendeu de uma forma independente. Então ele valoriza muito esse conhecimento autônomo. Ele dá um exemplo próprio de que ele estudava, até o pai dele também vai muito nessa linha dele, e ele estudava apenas o mínimo necessário para passar de ano, para passar, né, e evoluindo na escola, progredindo ali. Os anos sendo aprovado, o mínimo possível. O restante do tempo dele ele estudava outras coisas, totalmente autônomo. E ele diz, um ponto que é interessante, que ele se interessava muito mais, né? Ele tinha muito mais probabilidade de estudar e conhecer muito bem a respeito de um assunto aleatório que ele escolhia. Ele pegava um livro de um assunto que interessava realmente a ele, e como era de interesse dele, ele mergulhava naquele assunto de uma forma muito mais intensa, aprendia muito mais. Então tudo que ele aprendia e lia fora da escola, ele tinha um desenvolvimento muito grande. Tanto que literatura mesmo, ficção, ele menciona que ele não lia nenhum dos autores que eram recomendados na escola. De jeito nenhum, recomendado na escola ele não lia. Ele só lia o que não era recomendado, exatamente para expandir, para sair da bolha tão restrita que era a escola, que tem essa cartilha muito padronizada para formar todo mundo igual, com aquele mesmo pensamento, e não ter essa autonomia de criar as suas próprias opiniões a respeito de muita coisa, né? Tanto que por isso talvez a gente veja tantos conflitos de opinião hoje em dia, né? Bastante polêmico quando a gente vai tratar de assuntos que geram alguma discordância, porque as pessoas não conseguem pensar um pouco além das suas fronteiras e entender a posição do outro, né? A educação, ela foi muito radicalizada a partir daquilo que eu aprendi como certo, e nada que foge daquilo pode ser aceitável também. E além de falar só do papel da escola, ele fala muito sobre o papel da ciência, do investimento em pesquisa em ciências para as universidades, que, segundo o autor, ele dá a entender que é um desperdício de dinheiro, porque a grande maioria das melhores e mais úteis descobertas, elas não foram feitas por cientistas, elas foram feitas por pessoas que tinham a necessidade, que viviam aquele ambiente,
que descobriram maneiras de fazer aquilo que ela precisava fazer de uma forma muito mais eficiente. Então ele menciona esse posicionamento. Aqui eu vou dizer que eu conheço muito pouco a respeito disso, então a partir mesmo eu estou falando o que ele está tratando aqui no livro nesse ponto. Eu não conheço sobre esse processo de pesquisa e desenvolvimento científico, eu conheço muito pouco para dar uma opinião realmente a respeito disso. Mas a opinião do autor é que para ele é um desperdício de dinheiro realmente esses investimentos em pesquisa, porque elas não geram resultados, o resultado é muito lento em relação àquilo que a gente precisa. E descobertas de medicamento, por exemplo, a grande maioria sai da própria indústria farmacêutica que faz essas descobertas. Então, esse desenvolvimento científico em universidades é muito fraco. E aí a gente fica no dilema, né? Fraco porque não tem o investimento necessário? Será? Não tem o apoio necessário? Se tivesse realmente, será que o resultado não seria outro? Então isso é um ponto para a gente discutir bastante no nosso encontro ao vivo a respeito disso, porque realmente não conheço a fundo para dizer, mas a opinião dele é bastante radical de que não é algo eficiente. E aí a gente termina esse livro 4 com um diálogo maravilhoso, filosófico, do Tony Gordo com o Sócrates. Você vê que é um diálogo bem improvável, né, de se acontecer. Ele já apresentou o Tony Gordo pra gente lá atrás. O Tony Gordo nada mais é do que uma pessoa que aprendeu a trabalhar na prática. Ele tem um feeling ali na prática, na experiência de investimentos que vão dar certo, de outros que não vão ser tão bons assim. Então ele é um cara que não aprendeu na teoria, ele não foi lá na escola, sentou na carteira, estudou a partir dos livros, não. Ele aprendeu na prática, vivendo, jogando, né? O famoso skin the game, né? Sentindo o jogo ali, colocando a pele à prova. Ele aprendeu na prática. E aí ele vai conversar com Sócrates, né? A gente tem o Sócrates como um filósofo, né? Uma das maiores referências, né? Só que ele nunca escreveu nada. Ele não tinha nada escrito, ele nunca escreveu nenhum livro, nem nada. Então tudo que a gente conhece de Sócrates foi escrito a partir dos discípulos, não sei se poderia dizer assim, dos alunos dele, das pessoas que conviveram com ele, né? Xenofonte, Platão, são outros filósofos que nos trouxeram muito a respeito de Sócrates. E Sócrates, ele era muito conhecido por questionar, por perguntar muito. Então ele perguntava tudo. Tanto que o método socrático é um método de perguntas, de você conseguir extrair a resposta certa fazendo a pergunta certa. Porque às vezes você quer receber alguma coisa como resposta, mas você não sabe perguntar de acordo. Então se a sua pergunta não é boa, a sua resposta não vai ser boa também. Então existe um método socrático que é um método de perguntas, de fazer as perguntas certas. Então Sócrates perguntava muito, tudo. O que é o amor? Por que você acha que o amor é isso? O que significa tal coisa? Ele queria dar definição para todas as palavras. Para Sócrates, tudo tinha que ser definido por palavras, claramente definido por palavras. Só que o que acontece, vocês devem ter essa percepção também. Não tem coisa que a gente sabe o que é, que a gente sente, mas não sabe explicar? Fala, eu sei o que é isso, mas eu não sei explicar. Às vezes acontece de você saber o que é, mas não conseguir colocar em palavras aquilo. Você sabe, mas tá. Aí quando você pensa numa definição em palavras, se torna mais difícil. E aí quer dizer que porque você não consegue colocar em palavras aquilo, quer dizer que aquilo não existe? Não. Um sentimento não deixa de existir porque você não consegue colocar em palavras, né? Uma situação, qualquer coisa que você imaginar não vai deixar de existir porque você não consegue explicar o que é. E aí, nesse diálogo maravilhoso entre o filósofo moderno, contemporâneo, Tony Gordo e o Sócrates, ele fala isso: Sócrates, o seu maior erro é querer dar uma definição para tudo. Não é tudo que tem definição. Tem coisas que a gente sabe, que a gente sente, mas que não consegue necessariamente definir em palavras. E esse diálogo, essa definição filosófica do Tony Gordo, eu achei muito interessante porque realmente é isso, sabe?
É muito normal, é muito natural a gente pensar em situações, pensar muito, principalmente sentimentos, né? Sensações que você tem, que você sabe, mas que colocar em palavras é muito difícil, né? Então eu achei que ele terminou esse capítulo de uma forma muito legal, começando lá desde as opções, das opcionalidades, tentativa e erro, dos epifenômenos e chegando até nesse final filosófico para a gente entender que nem tudo precisa ter uma definição tão clara. É aí o poder da assimetria, o poder da opcionalidade, nem tudo é tão preto no branco, como a gente diria assim vulgarmente, né? Nem tudo é assim tão categórico. Algumas coisas são um pouco subjetivas, né? São voláteis, a gente precisa se atentar a isso e não é porque a gente não consiga definir em palavras ou não veja que essas coisas não existem,